E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais um vídeo de processo civil aqui no nosso canal. Dando sequência à nossa playlist sobre ação de improbidade administrativa, nesse vídeo nós vamos estudar a legitimidade, tanto ativa como passiva, nas ações de improbidade e vamos também dar uma olhadinha no pedido desse tipo de ação, ok? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então vamos começar aí a estudar a legitimidade nas ações de improbidade administrativa. Vamos começar então com a legitimidade ativa, tudo bem? Ou seja, quem é que pode ser autor desse tipo de ação? Gente, a legitimidade ativa na improbidade administrativa, na ação de improbidade administrativa, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o Ministério Público é quem tem a legitimidade ativa, tudo bem? Só que na hora da prova, você não pode se esquecer de um pequeno detalhe. O Ministério Público é quem detém a legitimidade ativa para ingressar com a ação de improbidade, mas não é só ele. Porque a pessoa jurídica lesada, prejudicada pelo ato de improbidade, também tem legitimidade ativa. Então você percebe que é plenamente possível nós termos o ajuizamento de uma ação de improbidade por pessoa diversa do Ministério Público. Entenda-se aí, pela pessoa jurídica que foi vítima do ato de improbidade, ok? Agora, é claro que geralmente, o que a gente observa é que o Ministério Público é quem costuma entrar com esse tipo de ação. Então vem aqui comigo para a tela, só para a gente esquematizar direitinho. Então olha só, nós começamos falando da legitimidade ativa nas ações de improbidade administrativa, tudo bem? Ou seja, quem é que pode ser autor da ação de improbidade? E nós vimos que, geralmente, será o Ministério Público o autor da ação de improbidade, ok? Geralmente é ele. Mas você não pode se esquecer que o Ministério Público ele não é o único legitimado ativo, porque a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade também detém ativa, tudo bem? Então nós temos essas duas possibilidades. Professor, mas então, se a pessoa jurídica lesada, prejudicada pelo ato de improbidade ingressar com a ação, como é que fica o Ministério Público? Ora, tome cuidado, porque nas ações de improbidade em que o Ministério Público não for o autor, porque a pessoa jurídica entrou com a ação, o Ministério Público obrigatoriamente vai ter que intervir, ele vai ter que atuar como fiscal, ok? O novo CPC, utilizando aí a linguagem nova, mais atualizada, o CPC coloca aí que o Ministério Público seria fiscal da ordem jurídica. Antigamente, no CPC de 73, falava-se em fiscal da lei, o famoso custos legis. Independente da nomenclatura, se o Ministério Público não ingressa com a ação de improbidade, ele obrigatoriamente vai ter que intervir, vai ter que atuar como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, tudo bem? Sob pena de nulidade. Portanto, o Ministério Público, seja como autor, seja como custos legis, ele vai participar da ação de improbidade, tudo bem? Isso é muito importante. Agora, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, ambos têm entendimento no sentido de que a natureza dessa legitimidade ativa é de legitimidade extraordinária. Tá lembrado disso? Vem aqui comigo para a tela. Então, quanto à natureza
dessa legitimidade, nós temos que trata-se de uma legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. E você, que com certeza acompanha os vídeos aqui do nosso canal, segue bastante, toda hora está assistindo os nossos vídeos, você com certeza já passou pela nossa playlist, onde nós falamos sobre teoria geral da ação. E lá nós temos um vídeo em que eu explico com mais detalhes essa questão da legitimidade. E a legitimidade extraordinária, você deve saber, é sinônimo de substituição processual. Sinônimo de substituição processual. Ok? Tá lembrado, então, só para refrescar a tua memória, que na legitimidade extraordinária eu tenho uma pessoa em nome próprio defendendo em juízo um direito alheio. Lembra disso? Então, o que acontece? Nesse caso, o autor da ação de improbidade, ele é um legitimado extraordinário. Porque quando nós temos uma improbidade, quando nós temos um ato de improbidade administrativa, toda a coletividade está sendo prejudicada. Não é apenas a pessoa jurídica, né, de direito público vítima do ato que foi prejudicada, mas toda a coletividade, porque princípios da administração foram desrespeitados, o erário foi danificado, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos uma legitimidade extraordinária, ok? Professor, passando agora então para a legitimidade passiva, o que nós temos, né? Vem aqui comigo para a tela. Então, falando agora sobre a legitimidade passiva nas ações de improbidade, o que nós temos? Quem vai ser o réu ou os réus da ação de improbidade? Ora, o agente público. O agente público ou os agentes públicos que praticaram o ato de improbidade. Percebe? Então, o agente público é quem vai ser o réu. Agora, muito cuidado com a figura do particular. Muito cuidado com a figura do particular. Por quê? Porque, eventualmente, o particular também poderá ser réu na ação de improbidade. Como assim, professor? Ora, o que a gente observa é o seguinte: muitos atos de improbidade administrativa são praticados em concurso, em conluio entre o agente público e um particular, ou seja, uma pessoa que está de fora da administração pública, que não tem vínculo com a administração pública, tudo bem? Um empresário, por exemplo. E aí o que acontece? Quando o agente público pratica o ato de improbidade administrativa juntamente com um particular, os dois podem ser colocados como réus da ação de improbidade. Perceba uma sutileza na minha fala. Eu disse que se o ato de improbidade foi praticado pelo agente público em concurso, em conluio com um particular, os dois podem figurar como réus na ação de improbidade. Portanto, você percebe que é possível a existência de um litisconsórcio passivo. Só que esse litisconsórcio, ele é um litisconsórcio facultativo. Esse litisconsórcio aqui, ele não é necessário. Volta comigo aqui para a tela. Então é possível eu colocar tanto o agente público como o particular que praticou o ato junto, que se beneficiou do ato, eu posso colocar os dois como réus e formar um litisconsórcio.
aqui nesse caso. Vai ser um litisconsórcio passivo, né? Porque a pluralidade de partes está no polo passivo da ação. Só que esse litisconsórcio, ele vai ser um litisconsórcio facultativo. Um litisconsórcio opcional. Ele não é necessário. Sabe por quê? Porque, a depender do caso, o autor da ação de improbidade pode escolher colocar no polo passivo da ação só o agente público. E o particular acerta as contas com a administração em outra ação, em outro tipo de ação. Percebe? Por isso que esse litisconsórcio, ele é facultativo, ele é opcional. Agora, existe um detalhe muito importante que despenca em provas e você não pode errar, que é o seguinte: pode ter o litisconsórcio entre o agente e o particular. Maravilha. Só que o agente público pode figurar sozinho como réu na ação de improbidade, já deixamos isso claro, só que o particular não tem legitimidade para figurar sozinho como réu na ação de improbidade. Então eu não posso, o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada, eles não podem ingressar com uma ação de improbidade apenas contra o particular. Porque nesse caso, na ação de improbidade, não vai haver legitimidade passiva. Percebe? Para que o particular figure no polo passivo da ação de improbidade, ele obrigatoriamente precisa estar de mãos dadas com o agente público que praticou o ato. Se não, esse particular, ele tem que ser réu num outro tipo de ação. Ele vai acertar as contas com a administração pública em outro tipo de ação, mas não vai ser numa ação de improbidade como essa que nós estamos estudando aqui. Então isso é muito importante, ok? 3 situações, para resumir, para você não errar na prova. 3 situações. Eu coloco o agente público junto com o particular. Litisconsórcio passivo facultativo. Segunda possibilidade, eu coloco como réu apenas o agente público, ok? E terceira possibilidade, que não pode acontecer, é eu colocar o particular sozinho como réu. Tudo bem? Nessa terceira situação, isso não pode acontecer porque vai faltar legitimidade na ação. Beleza? Pois muito bem. Avançando aqui no nosso estudo, professor, é possível que uma pessoa jurídica pratique um ato de improbidade administrativa? Resposta: claro que sim. Claro que sim. Então, uma pessoa jurídica, ela pode praticar atos de improbidade. E se isso acontecer, ela poderá ser colocada no polo passivo da ação de improbidade. Então você imagina, por exemplo, um caso de improbidade administrativa envolvendo vários agentes públicos e coloca-se também o MP, por exemplo, junto com os agentes públicos, coloca uma pessoa jurídica de direito privado, uma construtora, uma empreiteira, ok? De repente, algo que nem acontece no Brasil, né? Um superfaturamento de obras públicas, coisa que aqui não acontece. Então, a pessoa jurídica, ela pode figurar também no polo passivo da ação. Só que você tem que se lembrar daquela regra do direito empresarial e do direito civil, em que a pessoa jurídica, ela tem uma personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, da dos seus membros, tudo bem? Então, a pessoa jurídica pode ser colocada no polo passivo da ação, mas os membros dela, os sócios dela, eu preciso separar, ok? Por conta dessa regra aí do direito civil, que não pode haver a mistura, a confusão de personalidades jurídicas, ok? Tranquilo? Agora, um outro detalhe que eu quero falar com você. Já estudamos a legitimidade ativa, já estudamos a legitimidade passiva, e eu te pergunto uma coisa. Imagine que o Ministério Público ingressa com uma ação de improbidade administrativa. Tudo bem?
papel, qual posição que a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade pode ocupar no caso? Veja, o MP entra com uma ação de improbidade administrativa, tá? Ele é o autor. E aí a pessoa jurídica prejudicada pelo ato, como fica na ação? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então agora, posições da pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. Então, quais são as posições que a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade pode ocupar? Primeira possibilidade. A pessoa jurídica atua junto com o autor. Ela atua junto com o MP, por exemplo. Então, o MP entrou com a ação de improbidade e forma-se aqui um litisconsórcio ativo, nesse caso, e esse litisconsórcio, ele também é facultativo. Então, uma primeira opção, uma primeira possibilidade é a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade ocupar o polo ativo da ação juntamente com o autor, formando um litisconsórcio facultativo. Segunda possibilidade. A pessoa jurídica é deslocada para o polo passivo da ação. Ok? Ela é deslocada para o polo passivo da ação. E aí ela vai contestar o pedido. Ela vai contestar o pedido do autor. E aí, nesse caso, eu vou ter a formação de um litisconsórcio passivo, nesse caso, facultativo também. Então, olha que interessante essa segunda possibilidade. A pessoa jurídica lesada, ela vai para o polo passivo da ação e contesta o pedido. Tudo bem? E também é possível uma terceira possibilidade, que é a pessoa jurídica ser omissa no caso. Então a pessoa jurídica é omissa. Ela acaba optando por se omitir diante da ação de improbidade. Percebe então que essas três possibilidades elas podem ocorrer. Tá, professor, mas como é que eu vou saber qual dessas possibilidades vai acontecer? Como é que eu vou saber se a pessoa jurídica vai ser autor, se ela vai ser ré, ou então se ela vai se omitir? Essa escolha é uma escolha total da pessoa jurídica? A pessoa jurídica simplesmente escolhe o que ela quer fazer? Não é bem assim. Essa escolha, ela não é total, ela não é ampla. Porque a pessoa jurídica, para escolher uma dessas três possibilidades, ela precisa sempre estar guiada pelo interesse público. Então, no caso concreto, é o interesse público que vai determinar qual atuação da pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. Tudo bem? Se ela vai se juntar com o MP e formar um litisconsórcio ativo, né? Vai atuar junto com o autor, ou se ela vai ser colocada no polo passivo, ela vai ser ré e vai contestar o pedido do autor, ou, terceira possibilidade, ela se omite. Tudo bem? É o interesse público na prática que vai dizer qual a situação mais adequada. Para a gente fechar o vídeo, concluímos o estudo da legitimidade da ação de improbidade administrativa, mas eu disse para você que nós iríamos trabalhar também com o estudo do pedido na ação de improbidade. Então veja, assim como toda ação, quando eu ingresso com uma ação de improbidade, eu tenho que pedir alguma coisa.
E qual é a natureza jurídica desse pedido? Qual é a natureza jurídica da pretensão aqui do autor? Veja, essa pretensão ela é eminentemente condenatória. O que se busca num primeiro momento na ação de improbidade administrativa é a condenação do agente ímprobo pela prática do ato. E aí, aplicar, no caso concreto, uma das sanções previstas pela lei de improbidade. Tudo bem? Então, a primeira natureza, a natureza preponderante dessa pretensão é uma natureza condenatória. Agora, isso não impede também que nós tenhamos aí uma pretensão de cunho reparatório. O que isso significa então, né? Eu posso pedir ao mesmo tempo a punição do agente ímprobo, mas eu também posso pedir que ele seja condenado a reparar o dano. Eu posso ser, por exemplo, eu posso requerer, por exemplo, que ele seja condenado a reparar o dano e também posso requerer de forma punitiva que ele simplesmente seja condenado aí a, vamos supor, a perda de direitos políticos ou suspensão de direitos políticos nesse caso. Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu tenho a natureza reparatória, em que eu vou pedir para ele ressarcir, né, o agente público ressarcir a administração, e a segunda possibilidade, uma natureza punitiva, no sentido em que ele vai ser penado com, por exemplo, uma suspensão de direitos políticos ou outra questão. Professor, além dessas duas naturezas, né, essa natureza reparatória, essa natureza punitiva, é possível realizar um outro tipo de pedido? Ou eu tenho que me ater somente àquelas hipóteses previstas na lei de improbidade? Veja, eu posso ter outros tipos de pedido, eu posso fazer uma cumulação de pedidos. Eu posso ter um pedido de natureza diversa. Ah, professor, dá um exemplo. Tudo bem, eu faço um primeiro pedido. Primeiro pedido. Juiz, condene o agente ímprobo a ressarcir o erário. Segundo, juiz, condene o agente público na pena de suspensão de direitos políticos pelo prazo de 5 anos, por exemplo. E eu ainda posso ter um terceiro pedido. Juiz, eu quero que você anule o contrato administrativo fraudulento que foi estipulado, o contrato administrativo fraudulento que foi firmado. Porque esse contrato administrativo, ele é oriundo de uma licitação pública fraudulenta. Então eu também posso acumular na ação de improbidade. Além de condená-lo a reparar, além de puni-lo nas penas, eu posso também requerer, por exemplo, a anulação de um contrato ou alguma coisa do gênero. Tudo bem? Com isso, meus amigos, nós concluímos esse vídeo aqui de processo civil, tá? Estudamos aí tanto a legitimidade como o pedido da ação de improbidade. E agora a gente vai se despedindo e eu já deixo o convite para o próximo vídeo, onde a gente vai continuar a análise da ação de improbidade. Tudo bem? Forte abraço e bons estudos!